Olá, o Tempo Entrevista de hoje fala sobre o impacto causado pelas chuvas aqui em Minas Gerais. Talvez seja o estado mais castigado nesse ano por conta das tempestades de verão, por causa das enchentes. Aí, mais de 70 municípios já decretaram estado de emergência, casas invadidas por água, pessoas perdendo tudo, centenas e centenas de famílias desalojadas. E para comentar, fazer para a gente um balanço e quais são as ações do governo de Minas para tentar remediar e tentar controlar essa situação, está conosco aqui com a gente no estúdio o secretário de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, Carlos Melles, ex-deputado federal do Democratas. Quem participa dessa conversa conosco também é o repórter de cidades, Rafael Rocha. Secretário, é um prazer receber o senhor por aqui. Prazer é meu, João. E Rafael. E, de fato, a situação aí gerada das intempéries realmente tem preocupado e demandado de vocês ações emergenciais, né? Tem. É uma luta imprevisível, né? O ano passado nós iniciamos com chuvas 10 de janeiro, tivemos o Rio Doce e o sul de Minas com mais problemas. Hoje se evoluma muito mais zona da mata e a zona central, pouca coisa no Jequitinhonha, mas a velocidade com que os municípios começam a ter que ser declarados e reconhecidos como emergência é muito grande. Do dia 1º, dia 2, dia 3, surpresa geral. Uhum. E fechamos o ano de dezembro com quase 800 milímetros de chuva, aqui sobretudo na região central. Temos hoje perto aí talvez umas 150 pontes e 200 pontes já destruídas ou danificadas, isso deve chegar a dobrar. Estamos mais satisfeitos, vamos dizer assim, se essa pode ser a expressão, que não deve ser, é que conseguimos, estamos segurando o número de mortes, graças a Deus não é tão grande, mas é perda de vida. Essa é uma grande preocupação nossa do governo, governador Anastasia, é preservar vidas. Agora, as estradas, nós temos hoje mais de 80 trechos nas nossas estradas. Só das MGs? Só das MGs com problema. Das federais eram 7, 8, hoje já são 17. Tanto é que ontem eu estive em Brasília com os dois ministros, com o ministro Paulo Sérgio do Transporte e o ministro Fernando Bezerra. Ficaram sensibilizados, você colocou bem, o estado de Minas é o estado mais afetado hoje do Brasil. E a situação amorrada de Minas Gerais, com muitos vales, faz com que as enchentes causem esse estrago que estão causando. Mas o governador, na semana passada, segunda-feira, nós nos reunimos, todo o secretariado. Então, na saúde, de remédios, de hipoclorito, a fralda descartável, ou seja, tudo que o Estado, a cesta básica e a nossa mobilização no DR, no DEOP, de 24 horas para desobstruir essas estradas. Pois é, a gente sabe das condições das prefeituras de Minas, cidades pequenas, com recursos muito restritos, e aí de repente passa a água e destrói a infraestrutura da cidade, ninguém entra, ninguém sai, mantimento não chega, ponte que é interrompida, estrada afetada. Como é que fica essa demanda dos prefeitos para o governo do estado nessas circunstâncias? Olha, o que nós estamos repetindo, fazendo com muito zelo, aquilo que a gente pode e deve fazer. Primeiro, de solidariedade, ninguém enche barriga, mas tem que ser solidário num momento desse. Nós estamos em contato com todos eles, permanente. Todas as urgências e emergências, o Estado não está deixando faltar nada, não falta recurso para isso. Não existe nenhum município ainda totalmente ilhado, graças a Deus. As coisas estão se ajustando, a sociedade ajudando. Mas só quem vive um momento desse, um sentimento de perda, de casa sendo danificada, ou casa sendo destruída, falta de energia, às vezes não tem alimento, é uma coisa assim que nenhum ser humano aceita isso bem. Agora, este ano, ainda mais do que os outros, nós estamos sendo mais cautelosos, e ontem com o ministro Fernando Bezerra e o ministro Paulo Sérgio, é o seguinte: nós não vamos começar a pedir recursos federais sem que a gente tenha segurança desses valores para fazer a coisa mais bem feita, sobretudo sobre o aspecto da previsão.
da previsibilidade de fazer contenção nessas encostas. E prevenção também. E prevenção. A prevenção é o segredo do processo. Eu fico vendo assim, quantos caminhões de terra caíram ali no Morro de Ouro Preto? Olha, você tem que ter um instrumento hoje, e já tem isso, vamos dizer assim, técnico, que você cubica aquele assunto, já vê, já bota o número de máquinas preciso, o número de caminhão preciso, obviamente, temos que esperar as chuvas pararem para fazer isso. E fica aquela agonia, sobretudo quando você tem um corpo soterrado. Mas, enfim, é uma dificuldade, mas a gente tem que assumir essa dificuldade, essa realidade, e vamos trabalhar cada vez melhor para fazer prevenção. Rafael. Secretário, o senhor citou agora que a Zona da Mata é possivelmente a região mais afetada. No ano passado foi o sul de Minas. Porém, aqui no Jornal O Tempo, nós fizemos um levantamento nos últimos 15 anos das regiões mais afetadas cada ano. E são sempre as mesmas cidades. Zona da Mata não foi atingida tão fortemente ano passado, mas em anos anteriores foram. O sul de Minas também já foi afetado em vezes passadas. A cidade de Cataguases, que agora vive uma situação muito crítica, aparece no nosso levantamento uma meia dúzia de vezes. Por que são sempre as mesmas cidades? Por que os problemas são recorrentes? São recorrentes mas muito em função da condição física. Eu poderia acrescentar assim, pedológica, vamos dizer assim, da característica do solo, mas é muito simples de se entender o seguinte: quando você tem uma precipitação média de 250 a 300 milímetros no mês, e ela seria relativamente bem distribuída, ela passa a ser o dobro numa concentração de 5, 6 dias. O que tinha de espaço poroso no solo passa a ser espaço de água. E aí pesa muito. E se nós olharmos hoje, você vai ver que foram matas que desceram. Não é terreno depredado, não é encosta que foi mal utilizada, com utilização errada ambientalmente. Terrenos ecologicamente e ambientalmente preservados. É que o excesso de água fez isso. E agravado por que as duas regiões? Porque as duas regiões têm precipitações maiores e elas podem vir em excesso como veio. A cada 10 anos ocorre isso no sul de Minas, a cada 10 anos ocorre mais ou menos em média isso na Zona da Mata. E pode acontecer como acontece em Governador Valadares, que é quase o nível do mar, também a região do Rio Doce acontece isso. Então na verdade, o que nós temos que investir muito é na racionalidade do uso do solo. Porque todo mundo construía sua casa embaixo, perto da água. E as cidades também nascem perto dos rios. Isso tudo é uma condição que, graças a Deus, o Brasil melhorando em qualidade de vida, essa inclusão que está havendo no Brasil, ela vai melhorar e vai trazer uma responsabilidade de qualidade de vida maior. Tanto é que ontem, repito, ao estando com os dois ministros e a discussão nossa com o governador, mais do que pedir a solução dessa urgência e emergência, é pedir a solução de médio e longo prazo, que é da prevenção. Isso é o que a gente pretende fazer. E aí a gente chegou nesse gargalo aí de ter essa notícia de que em 2011 o Estado de Minas, o governo de Minas ou as prefeituras mineiras não receberam um tostão do orçamento da União em projetos pleiteados ao longo de 2011. O que recebeu foi de rezas a pagar de orçamentos anteriores. Então, assim, qual é o problema? Por que não recebe verba para prevenir os impactos da enchente? Deixa eu te dizer, um dos motivos, repito, de estar ontem lá, foi que a presidente Dilma ligou ao governador Anastasia, o ministro do Transporte, o ministro da Integração também, vendo os problemas de Minas, se colocaram à disposição do governador. Esse foi um gesto solidário e importante. Agora, na realidade, é aquilo que eu disse, solidariedade não basta. Agora nós temos que ser competentes, ágeis. Eu estou saindo daqui, vou para uma reunião nós estamos 24 horas no ar com o DR, com a Defesa Civil. A Defesa Civil vem fazendo um trabalho, olha, só melhorou bastante, porque nós estamos colocando núcleos de Defesa Civil em todos os municípios. O Coronel Martins tem sido obstinado nesse processo. Esse é um processo educativo que a gente tem que realmente trabalhar com ele. Mas eu diria para vocês que o ano que vem nós vamos estar melhor do que esse ano, porque nós estamos aprendendo a fazer o aspecto preventivo.
E quem tem medo, quem tem responsabilidade, quem sofreu, que sofreu, e a população vai nos ajudar. Agora, insisto e repito, Minas agora tem que ser olhada com a dimensão, vamos dizer assim, do problema e do tamanho que é. Secretário, o senhor acabou de falar da solidariedade vinda da União. No entanto, ano passado essa solidariedade também veio no valor de 50 milhões, que foi liberado, né, para os municípios mineiros. E em dezembro nós soltamos uma matéria informando que apenas 30% das obras que deveriam ser feitas nos municípios, apenas 30% foi concluída. Zona da Mata, por exemplo, que agora nós dissemos, o senhor disse que é a cidade, uma das regiões mais afetadas, se não a mais afetada. Juiz de Fora, incrivelmente, uma cidade grande, talvez uma das principais, a principal da região, é uma das 4 cidades que nem sequer começou as obras. Você tem toda a razão. O que acontece nos municípios mineiros que atravanca esse início das obras? Em Itamonte, por exemplo, a dragagem do rio que inundou a cidade ano passado, o governador essa semana frisou que vai focar na dragagem dos rios. No entanto, em Itamonte, a cidade foi alagada em fevereiro, a obra começou em novembro e está parada. A Rural Minas entrou, segundo o coordenador, a Rural Minas entrou não sei, parece que férias, e a obra parou. Quais os problemas? Você tem razão, deixa me ajudar, não a justificar, mas a qualificar melhor. O segundo maior desastre, depois do desastre das chuvas, o físico, é o desastre burocrático. E o repasse do recurso federal, que é feito pelo Estado, o ideal seria fazer direto para os municípios. Mas nós fizemos uma força-tarefa de fazer os projetos para acelerar, montamos um grupo de trabalho, que estamos repetindo agora, mas você não avalia a dificuldade para fazer licitação para essas coisas pequenas e de emergência. Embora emergência ou urgência deveria pressupor você estar liberado de licitação, e não é verdade. Ao se fazer uma licitação, então, isso é um caos. Segundo ponto, Itamonte e Carvalhos, que foi muito simbólico, já a dragagem foi feita, está bem feita e, graças a Deus, deu certo. Esse é um dos assuntos que o próprio governador... Funciona? Funciona. Não em todos os casos, mas como funcionou em São Lourenço, um dique com a dragagem melhorou, fez bem, ou seja, não tivemos problema de enchentes. Dos 104 municípios, 30% está pronto, liquidado e feito. Dos outros 60 municípios, tem mais de 60% de obras já prontas. E, em verdade, tem 10 ainda num processo licitatório que está pronto para iniciar, e você tem razão, 4 não iniciados. O problema é que Juiz de Fora é muito pequeno o valor perto do tamanho do orçamento, do tamanho da cidade. É uma cidade que quase que se auto-regula nesse processo. Mas existe essa falha. A gente tem que admitir publicamente que você não consegue dar a dimensão e a velocidade da gestão pública nas obras que você gostaria de dar. E esse é a maior angústia aqui agora. Por exemplo, agora nós estávamos com um problema na BR-040. E quando a gente estava desobstruindo, agora 10 horas, caiu uma pedra, obstruiu tudo de novo. Então, é uma surpresa em cima de outra surpresa, problemas em cima de problemas, mas que, infelizmente, o homem é impotente para lidar com a natureza. Mas nós temos que buscar, repito, o aspecto preventivo. Agora, um dos motivos de nós não estarmos precipitando e precificando agora é de que a gente quer ver melhor como é que os recursos chegam, como é que nós vamos ter o projeto e a execução desse projeto para dar a solução necessária. Tanto é que você vê que nós não estamos no melhor dos mundos, mas no estado do Rio não se começou nada com aquele recurso, daquela intensidade que foi alocado lá. Então, o segundo maior desastre é a nossa parte burocrática, é realmente a execução pública das obras. Agora o senhor falou de cerca de 80 trechos das MGs estão interrompidos. 80, nós temos 40, João, 40 trechos obstruídos. 40? Desculpe, 14 obstruídos. E 80 trechos, nós estamos com a maioria deles, problemas de meia pista, que 6 com problema de desvios que nós fizemos, que não é solução, mas está ligando.
Outros com problema de peso, que nós temos que não deixar passar Sim. com o peso, porque não suporta o que ficou. Mas, enfim, eu nunca vi numa velocidade tão rápida dessa aparecer assim 80 obstruções e, obviamente, estamos trabalhando 24 horas por dia nisso. Aí gera o problema econômico, o problema do abastecimento desses municípios, enfim. E o problema de ir e vir, né, desses cidadãos. O que fazer nesses casos? Como priorizar essas obras, repassar dinheiro para tocar a máquina, secretário? O emergencial, o governador deu carta branca e não falta recurso e vem cada secretaria, onde for, o DR está contratando o que for necessário. Mas você tem razão. Um pouco da sorte é que estamos de férias. Você já pensou em nucleação estudantil? Os alunos tendo que vir para a cidade estudar? Isso vivemos o ano passado. Foi onde nós demos prioridade às estradas vicinais. E tem uma outra prioridade que é o seguinte: Minas é o maior produtor de leite. Tira 8, 9 milhões de litros de leite diário. Esse leite tem que sair de lá para chegar na cidade, senão perde o leite, azeda, talha, né? Enfim, é um transtorno de toda a natureza. As farmácias foram inundadas, inclusive remédios controlados. Nós estamos fazendo o possível e impossível para que tudo chegue a tempo e hora. Há uma solidariedade também da própria gente, como foi feito como tem sido feito. Mas é um transtorno que só quem está vivendo e passando sabe dimensionar. Verdade. Secretário, nós falamos do Sul, nós falamos de Zona da Mata. Ouro Preto teve uma tragédia infeliz lá, que pessoas morreram, e parece que o senhor vai visitar a cidade. O prefeito falou que foram chuvas de proporções bíblicas. Agora, tem alguma ajuda específica para Ouro Preto? 60% da cidade, segundo o estudo lá de um professor, 60% da cidade está situada em áreas de risco. Parece que a situação é bem crítica. Pois é. O grande problema... a agência metropolitana, nós estamos fazendo um trabalho aqui de uso e talvez o mais importante hoje seria essa ocupação do solo. A gente tem um trabalho e restrições mesmo, com clareza onde pode ou não pode ser construído. Agora, nossa querida Ouro Preto, do jeito que foi construído, um patrimônio histórico, ela toda em área de risco, primeiro, nós vamos ter que fazer prevenções, e vamos ter que aprender a conviver com isso. E o prefeito Ângelo Oswaldo é um prefeito, primeiro um prefeito culto, um historiador, ele sabe, com esse volume de água numa cidade como aquela sem estrutura, nós temos que estar preparados para algumas coisas ruins acontecerem. A gente nunca esperava que a rodoviária lá embaixo, com o morro daquele jeito vegetado, pudesse desabar daquela forma. Quer dizer, é uma coisa inusitada, mas acontece. Secretário, falar um pouco de política. Esse ano a gente o calendário aí vai parar em determinado momento para falar por causa das eleições, né, municipais. Região do senhor, sul de Minas, região quente. A gente fez até um levantamento aqui. As principais cidades, Poços, Varginha, Pouso Alegre, os prefeitos podem ser reeleitos. Sem dúvida. Como é que o senhor faz aí um panorama da sucessão lá no sul de Minas? Como é que vai ser? Quente, como sempre, né? Nós estamos fazendo nas 50, 60 maiores colégios eleitorais do Estado, os 9 partidos, 10 da base aliada, a gente tem constantemente sentado, discutido esse ambiente. Certamente, nós vamos ter muito carinho com algumas cidades, quer dizer, eu pelo menos que também sou do sul de Minas, acho que nós vamos ter candidatos muito competitivos em Varginha, em Pouso Alegre, Poços de Caldas, continuaremos também com o governo, Itajubá, Alfenas também está sendo visto, Guaxupé está sendo visto. E na sua São Sebastião do Paraíso? Na minha São Sebastião, O prefeito é do senhor, né, o Zanin? O prefeito o Paraíso está experimentando um período muito positivo de desenvolvimento. Muito próspero, muito feliz. Há um reconhecimento muito claro da população que vale a pena ter bons governantes, ter plano de governo, vamos dizer assim, o plano diretor é seguido, há uma transparência de gestão muito grande. Isso tem contribuído para a tranquilidade. Aliás, tem melhorado muito a gestão municipal de um modo geral. Sim. Os prefeitos cada vez mais preocupados, mais qualificados, a lei de responsabilidade fiscal obriga muito a isso. Mas
não deixa de ser uma eleição diferenciada, porque ela não é decisiva para 2014, mas ela é muito importante para 2014. Então nós temos que ver os maiores colégios eleitorais, tem uma composição, um arco de aliança muito grande. Eu espero que a gente... Isso é um processo democrático, pois né? é, Faça isso bem. Linkando uma sucessão na outra, qual que o senhor acha que deve ser, não qual que o senhor acha que vai ser, mas qual que o senhor acha que deve ser o papel do senador Aécio Neves nesse contexto aí de botar o pé na estrada em Minas? O que o senhor acha? O senador Aécio, a gente sempre viu, nós convivemos 20 anos em Brasília como deputado, a Câmara dos Deputados, a representação da Câmara e do Senado, sempre viu no Aécio uma predestinação presidencial. Essa não é uma novidade para ninguém, nós só temos a sorte de ser mineiro e ser daqui. A gente tem uma coisa muito clara, todos nós, que para resolver esses problemas que nós estamos falando de Minas, os problemas estruturantes de Minas, nós precisamos de uma injeção aí dos 300 bilhões de reais. E só um presidente da República Mineira para ter esse olhar concentrado. Você vê, o nosso metrô tem 15 anos. A última verba do metrô eu que pus como relator do orçamento em 99, 2000, que é a Calafate Barreiro. Então, os problemas nossos são muito sérios. Ontem eu estava discutindo com o ministro, o anel viário nosso aqui, o que ele tem de obras de arte nós vamos ter que fazer e ele vem para a gestão do governo do estado, só o projeto do anel é mais, a expectativa era de 5, 6 milhões, vai mais de 20. Mas, enfim, o que essas eleições vão dar, os sinais são claros, é de que, como é que vai ser muito 2014. E o papel do governador Aécio Neves, nós tínhamos uma posição aqui na eleição passada. Minas é Aécio, mas Minas estará com quem o PSDB escolher para ser candidato. O PSDB escolheu o Serra, nós fomos com o Serra. Agora já tem uma grande diferença. O candidato ungido, vamos dizer assim, pelo PSDB, que tem a grande maioria de preferência, é o nosso ex-governador e senador. Toda essa discussão PSD, democratas, PSD, o pano de fundo era São Paulo e Minas. Era nós preservarmos o tempo dos democratas, o senador Aécio na disputa presidencial. Isso não é novidade para ninguém. Então, nesse aspecto, a gente espera que ele tenha a mesma sorte, o mesmo, vamos dizer assim, proeficiência que ele sempre teve. Ele harmoniza muito pessoas, ideias, que ele possa fazer um arco de aliança muito grande para o Brasil. Agora, o senhor citou aí, o partido do senhor sofreu um dano considerável com a criação do PSD nas bancadas federais, bancada da Assembleia, perdeu deputados. Como é que o senhor avalia essa perda de quadros? Na verdade, eu vou te dizer uma coisa bem honesta e clara. O democrata ficou do tamanho que ele deveria estar. Ele hoje é muito melhor partido do que era. E ganhou uma cara mais nítida, você acha? Não, sempre teve a cara nítida. O problema vai ser aqueles que saírem ter a cara que o democrata tem. Esse é um grande problema. Você vê que aqui em Minas só perdemos um estadual e um federal. O Democratas acabou sendo, e que nós respeitamos, é um processo político, um ajuntado de pessoas insatisfeitas, muito mais em outros partidos do que no próprio Democratas. E esse aspecto, por incrível que pareça, não estou falando da boca para fora, não, estou falando com profundidade, que todos que ficaram mais felizes por ter uma equipe, um grupo de pessoas muito unidos. E, curiosamente, por exemplo, o ex-senador, ex-vice-presidente Marco Maciel, o Roberto Campos, que foi governador, essa turma toda está voltando para a política, para fortalecer os democratas, para a gente restabelecer uma bancada de 40, 50 deputados, manter o que um partido tem que manter, uma terceira ou quarta posição num ranking nacional, e até ter expectativa de poder ocupar o poder. A gente ouve também, secretário, que o PSD vai tá com um discurso muito incisivo para cima do governador Anastasia para conseguir secretarias aí
de peso a partir desse mês nessa prometida reforma de secretariado. O senhor tem ouvido falar disso? Tenho ouvido falar. Eu acho que é um papel que o PSD tem. É legítimo, né? Eles podem buscar, devem buscar o espaço. Acho que o PSD vai passar por um processo natural, que é primeiro disputar as eleições de prefeitos. Ele conseguiu 560 prefeitos, conseguiu 50 e poucos deputados e alguns senadores. Vamos ver se repete, se mantém, se diminui ou se cresce, para que eles possam ter o cenário de ter um partido que tenha o tempo de televisão, que é fundamental, se tem o fundo partidário, e certamente fazer a definição, porque ele tem, ou é de centro, ou é de esquerda, ou de direita, ele não tem posição. Por isso que eu estou dizendo que é muito prematuro todo esse aspecto, cada um tem a legitimidade de fazer e defender o que puder defender. Agora, uma outra coisa é se vai ou não ocupar o espaço, que só o tempo vai dizer isso. O que a gente apurou também é que o governador Anastasia ia, nesse mês de janeiro aqui até fevereiro, ouvir você, secretário de um por um, vai estar satisfeito, vai querer ser candidato a prefeito, se for, fala agora, para deixar claro. Isso já começou? Já, o governador foi muito claro. Aliás, se tem uma coisa que o governador tem absoluta transparência, e o jeito dele nunca deixa ninguém constrangido, pela forma clara que trata a gente, com que nós convivemos. Ele, mais do que isso, ele só pede àqueles que possivelmente serão candidatos, essa é a primeira conversa, para ter o maior zelo possível, para não deixar desbalancear pelo cargo a possibilidade de vir a candidatar e não criar um problema de desigualdade em termos de tratamento de governo. Sim. Quer dizer, uma coisa absolutamente natural, normal de um homem público responsável, não é? Agora, eu tenho a impressão que no balanço que nós fizemos é que o governador também não gosta muito e ele não se expõe muito. Mas o balanço é altamente positivo. Na nossa área, nós investimos quase 2 bilhões num ano difícil. Nós estamos praticamente com 96% dos processos prontos. Nós estamos com 3 mil quilômetros de projetos prontos no caminho de Minas. Investimos em obras de hospitais, creches, escolas, presídios, quase 400 bilhões esse ano. Então as coisas estão caminhando bem. E o senhor já teve a oportunidade de agora ter essa conversa com ele? Não, a nossa conversa com o governador, ele vai, eu presumo, nós todos estamos presumindo, a recomendação era que quem fosse marcando as férias, para que ele soubesse como é que vão ser o período de cada um sair, e quem fosse sair ou não sair. Eu, por exemplo, não tenho como sair num momento desse, ele também não tem. Nós temos um grupo aí que estamos na linha de frente com esses problemas vividos nesse momento. Mas o que ficou muito claro é o seguinte: olha, em janeiro, primeiro eu me dedico pessoalmente a discutir com vocês o orçamento. Vai ter recursos para todos os projetos que nós desejamos concluí-los. Segundo ponto, que eu até o cumprimentei por isso, primeiro não é só garantir o recurso, que ele foi claro, falou, os recursos vão ser garantidos e vou discutir com cada um dos secretários. O segundo aspecto, ele usou assim, é a guerra da informação, a guerra da comunicação, que é sempre isso tudo que nós estamos fazendo, a gente buscando transformar ou dar ciência àquilo que foi feito. E o senhor vai deixar com ele o desejo de que o senhor permaneça na Secretaria de Obras, certo? Eu fui convidado, e quando você é convidado, você só pode ser desconvidado por quem convidou, né? Entendi. Bem assim. Tá certo. Alguma outra questão, Rafael? Secretário, nós falamos muito na chuva no interior. No entanto, Belo Horizonte também vem sofrendo muito com as chuvas. A Prefeitura anunciou que é necessária uma obra ali, especificamente no Ribeirão do Onça, naquela região, no entroncamento com o córrego Pampulha, uma dragagem, também um alargamento no leito do rio, uma obra grande, avaliada em 500 milhões. A Prefeitura não sabe ainda de onde vai sair esse dinheiro, mas certamente o governo deve ser um dos parceiros. O senhor tem conhecimento desse projeto? Já está se discutindo alguma coisa? Olha, eu tenho uma grata satisfação e revelação. Primeiro porque a equipe é quase uma só, mas de trabalhar com o prefeito Márcio Lacerda, com a sua equipe,
com a própria Prefeitura de Contagem, que nós temos muitas coisas juntos, mas esse problema da Pampulha é como o metrô. Ele é um dinossauro, né, de tempo. Agora nós já temos a previsão de 100 milhões para começar a revitalização da Pampulha. Desculpe, a Copa do Mundo vai ser um bom momento e um bom motivo para a gente fazer um monte de coisa que não saía, ela vai sair. Ela vai sair. A Pampulha é uma delas. Essa parte, vamos dizer assim, de mobilidade de Belo Horizonte é um atraso total. Há uma revolução aqui dentro. Mas em todos os projetos, o governo do estado está presente, participando, colocando recursos, e essa é a determinação do governador para a gente fazer estado e município, como vai ser no metrô. O estado vai ser o gestor dos recursos todos, mas a prefeitura é o grande parceiro, tanto de Belo Horizonte como de Contagem. Secretário, a gente agradece muito a presença do senhor aqui na redação do Tempo e deseja aí para o senhor, antes de mais nada, boa sorte na condução desses trabalhos aí. É a esperança de todos os mineiros nesse período. Obrigado, obrigado. Rafael, muito obrigado também pela entrevista. Obrigado. E também você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até o próximo Tempo Entrevista.